Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje nosso foco vai para uma cidade de nome forte, lá das páginas da Bíblia Hebraica, Quedes de Naftali. A gente está se baseando aqui num artigo bem detalhado, Quedes de Naftali, a cidade refúgio ao norte de Israel, do Diego Pereira do Nascimento. Então, o nosso objetivo é tentar entender o que foi essa cidade, qual a importância dela na história, na Bíblia, e o que a gente sabe e também o que a gente não sabe sobre ela hoje. É uma mistura de história, arqueologia, narrativa. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Com certeza. E a história de Quedes, olha, é um jeito muito interessante de espiar como era a vida no antigo Israel, principalmente naquela época meio turbulenta dos juízes, sabe? É um período cheio de altos e baixos, conflitos. E Quedes também nos força a pensar em como a gente interpreta essas fontes antigas e tenta ligar com o que a arqueologia encontra ou não encontra. O próprio nome, né, Quedes, significa lugar santo. Já começa com uma tensão aí, considerando a história dela que a gente vai ver. Exato, esse contraste já é um bom ponto de partida. Então vamos para o básico primeiro. Quedes, que às vezes aparece como Kedesh, né? Ela surge como uma cidade cananeia, e a Bíblia, lá no livro de Josué, conta que ela foi conquistada pelos israelitas quando eles estavam tomando a terra prometida. Depois disso, ela ficou no território da tribo de Naftali. E aí vem um ponto-chave que marca muito a identidade de Quedes na Bíblia. Ela ganha uma dupla função muito importante. Além de ser de Naftali, Quedes foi escolhida como uma das 6 cidades de refúgio. E, ao mesmo tempo, uma cidade levítica. Isso não era tão comum. As cidades levíticas eram para a tribo de Levi, os sacerdotes, que não receberam terra como as outras tribos. E as cidades de refúgio, bom, eram essenciais. Serviam como um lugar seguro para quem tivesse matado alguém sem querer, sabe? A pessoa podia correr para lá e ficar protegida da vingança imediata, o tal vingador do sangue, até ter um julgamento justo. Então esse lugar santo tinha um papel social e jurídico bem concreto, quase um santuário legal mesmo. Essa combinação de funções é bem interessante mesmo, mas o artigo aponta uma coisa que complica um pouco a nossa vida. Quase não tem registro, nem histórico, nem arqueológico, sobre Quedes antes dos israelitas chegarem. Então, nosso foco acaba sendo mesmo no período israelita, quando ela recebe essas funções e começa a aparecer nas histórias. E aí que surge um nome importante ligado a Quedes. Baraque, filho de Abinoam, um personagem que vai ter um papel fundamental mais pra frente. Para a gente entender o peso de Baraque de Quedes nessa época, precisamos dar uma olhada no contexto do livro dos Juízes. A fonte descreve esse período como um ciclo meio repetitivo, sabe? E um pouco sombrio também. O povo se afastava de Deus, aí vinha a opressão de povos vizinhos. No sofrimento, eles clamavam por ajuda e Deus levantava um líder, um juiz, para libertar o povo. Aí vinha a paz, mas depois... E aqui a coisa fica bem interessante, porque Quedes e o Baraque estão bem no meio de um desses ciclos dramáticos. Sim, e o artigo detalha bem um desses momentos. Foi uma opressão cananeia que durou, olha, 20 longos anos, e foi pesada. A liderança era de Jabim II, rei de Hazor, que era uma cidade cananeia poderosa ali na região, e o comandante militar dele, o temido Cícera, que ficava em Arosete-Agoim. E a fonte frisa que a localização de Quedes, por ser relativamente perto de Hazor, deixou a cidade bem na linha de fogo desse sofrimento todo. Dá para imaginar, né? Invasão, saque, uma dominação bem cruel. E o Cícera tinha aqueles 900 carros de guerra. Para a época, era tecnologia de ponta, uma força militar que impunha muito medo. Certamente afetava Quedes diretamente. Nossa, 20 anos de pressão. É muito tempo. Mas aí o relato bíblico diz que o povo clamou, pediu socorro. E a resposta veio. Veio através de 2 figuras bem marcantes. Débora, que era profetisa e juíza, conhecida pela sabedoria, julgava lá debaixo de uma palmeira. E Baraque, o homem de Quedes de Naftali. Foi a Débora que chamou Baraque e falou para ele reunir um exército das tribos de Naftali e Zebulon e enfrentar o Cícera.
O confronto principal foi perto do Monte Tabor. E os israelitas, segundo a história, estavam em desvantagem, né? Sem aqueles carros de guerra todos. Mas, mesmo assim, a batalha terminou com uma vitória surpreendente para Israel. Decisiva. E o que me chama a atenção aqui é como a narrativa foca não só na batalha em si, mas no que veio depois, nos atos individuais que, digamos, selaram a vitória. Depois da derrota, o exército cananeu fugiu, e os homens de Baraque perseguiram eles até Rosete Agoim, para garantir que a ameaça acabasse mesmo. Só que o ponto alto, o clímax da história, é a morte do próprio Sísera. E aí entra outra mulher forte na história, Jael, esposa de Éber, o queneu. Os queneus eram um grupo meio nômade, que tinha umas relações complexas com os israelitas, às vezes de paz. O Sísera, fugindo sozinho, desesperado, foi procurar refúgio justo na tenda dela. Talvez ele contasse com alguma neutralidade, uma aliança antiga, sei lá. Mas a Jael, de um jeito bem inesperado e, vamos dizer, brutal, matou ele enquanto ele dormia. Usou uma estaca de tenda. Nossa, que reviravolta! Pois é, um final chocante que mostra como a libertação veio por uma combinação de liderança militar, como o do Baraque, de Quedes, e atos de coragem ou astúcia individuais, às vezes de onde menos se espera. Uma história cheia de detalhes e personagens fortes mesmo. Agora, vamos tentar localizar Quedes. Onde exatamente ela ficava? O artigo já adianta que isso é complicado, tem debate aí. Basicamente, tem duas ideias principais sobre onde ela ficava. Dentro do território de Naftali, claro. Uma diz que era mais ao norte, na Alta Galileia, uma região de montanhas, bem pertinho da fronteira atual de Israel com o Líbano. A outra ideia coloca ela mais ao sul, na Baixa Galileia, talvez mais perto do Vale de Jezreel, que é super fértil, e ao sul do Mar da Galileia. E aí? Essa incerteza geográfica é um clássico na arqueologia bíblica, né? Mas, assim, a fonte parece se inclinar um pouco mais, ainda que com cuidado, para a localização perto do Mar da Galileia. Aquela região é muito fértil, o que combinaria com a economia que a gente imagina para a cidade. E um ponto importante que o artigo levanta é que Quedes, apesar de ser cidade de refúgio e levítica, ou seja, importante religiosa e legalmente, provavelmente não era uma cidade enorme, super fortificada, um centro militar poderoso. A relevância dela vinha mais desse status, dessa função na sociedade israelita, do que de força bruta ou riqueza. E isso volta para aquela ideia do lugar santo, né? O poder dela talvez fosse mais simbólico e funcional do que físico. Faz todo sentido. Se a força não era militar, o status especial ganhava ainda mais peso. E pensando nessa localização provável numa área fértil, com outras comunidades agrícolas por perto, o artigo conclui que a principal atividade econômica em Quedes devia ser a agricultura mesmo. Aquela imagem que mencionam do Vale de Jezreel, com o Monte Tabor ao fundo, ajuda a gente a visualizar esse cenário, né? Campos, colinas, onde tudo isso teria acontecido. Mas e a arqueologia? Consegue ajudar a decidir onde ficava Quedes? Acharam alguma coisa concreta? O artigo é bem cauteloso nessa parte. Diz que a identificação arqueológica final de Quedes de Naftali ainda está em discussão. Exato, a pá do arqueólogo nem sempre traz a resposta final, né? A principal candidata hoje em dia, que a fonte menciona, é um sítio chamado Tel Quedesh. Esse Tel, que é tipo uma colina artificial formada por camadas de ocupação antiga, fica lá na Alta Galileia, pertinho do Kibbutz Malkia, de hoje, quase na fronteira com o Líbano. O artigo até cita escavações do arqueólogo Yolona Aharoni, só que aí tem um detalhe curioso. A fonte diz que ele escavou na Baixa Galileia, mas liga as descobertas de Tel Quedesh, que fica na Alta Galileia, a essa identificação. Pode ser uma pequena confusão no texto da fonte, ou talvez reflita a própria complexidade do debate, sabe? De qualquer forma, o que foi achado em Tel Quedesh fez muitos estudiosos pensarem: opa, talvez seja aqui a Quedas de Naftali. Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro o desafio, né? Temos o texto antigo falando de um lugar e temos um sítio arqueológico com nome parecido e ruínas importantes. Mas a ligação direta nem sempre é tão simples de provar. É uma boa pergunta mesmo, como lidar com essa incerteza.
O artigo descreve Tel Kedesh como um sítio importante, que tem mesmo ruínas significativas de várias épocas, incluindo o período cananeu. Isso torna um candidato forte, claro. A imagem das supostas ruínas tenta dar uma ideia do local, mas sem cravar que é a Kedesh. E é crucial reforçar isso. Não há um consenso. Apesar do que foi achado em Tel Kedesh ser super relevante, estruturas, cerâmica, artefatos que ajudam a montar o quebra-cabeça da história dali, a identificação definitiva com a Kedesh da Débora e do Baraque ainda é debatida. Historiadores, arqueólogos continuam analisando, propondo teorias, revendo. Mostra bem como a história e a arqueologia são ciências vivas, né? Não é um livro fechado com todas as respostas. E para completar, o artigo ainda menciona rapidinho que existiu outra Kedesh. Essa ficaria no território de Issacar, outra tribo. É citada lá em 1 Crônicas, também como cidade levítica, mas assim, o artigo já avisa que não tem quase nenhuma outra informação sobre essa segunda Kedesh, nem na Bíblia, nem na arqueologia. Então ela fica mais como uma nota de rodapé mesmo. O foco continua sendo a Kedesh de Naftali. Certo. Então, resumindo o que a gente viu. Kedesh de Naftali. Começa como cidade cananeia, vira israelita, da tribo de Naftali, ganha um status duplo e importante, cidade de refúgio e levítica. A história mais famosa dela é no período dos Juízes, com a opressão cananeia do Sísera e a libertação liderada por Débora e por Baraque, que era de lá. A localização exata, incerta, debate entre Alta e Baixa Galileia, e na arqueologia o principal suspeito é Tel Kedesh na Alta Galileia, mas sem confirmação absoluta. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, significa primeiro que Kedesh e Naftali, mesmo talvez não sendo uma gigante em termos de tamanho ou poder militar, teve um papel central na estrutura social, legal e na própria narrativa do antigo Israel. A importância dela parece vir muito mais do status que deram a ela esse papel de lugar santo, no sentido funcional, legal, do que do poder material. Isso já faz a gente pensar sobre como a gente mede a importância de um lugar na história, né? E, além disso, a história de Kedesh e essa busca pela localização dela mostram bem como o nosso conhecimento do passado antigo é feito de pedaços. Temos as narrativas, que são fortes, de um lado, e os vestígios materiais, muitas vezes ambíguos, do outro. Tentar conectar as duas coisas é um trabalho difícil que raramente dá respostas 100% certas. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente constrói o nosso entendimento da história a partir dessas peças soltas. Exatamente. E essa reflexão leva a gente para um pensamento final, para quem está nos ouvindo. Se a gente pensa no nome Kedesh, lugar santo, e compara com a história real da cidade, que foi marcada por opressão, guerra, violência, como será que essa tensão entre o ideal do nome e a dureza da realidade histórica nos ajuda a entender as complexidades da vida humana no passado? Será que essa mesma tensão não ecoa de alguma forma hoje nas nossas sociedades, nos lugares onde a gente vive? E mais, o que será que essa busca insistente pela localização exata de Kedesh, esse esforço para ancorar as histórias antigas num ponto do mapa, revela sobre a nossa necessidade de conectar as narrativas que nos formam com o mundo físico tangível? Fica aí a reflexão.